Qual que é um dos maiores segredos para você conseguir largar com o seu carro e fazer uma largada perfeita? É a gente conseguir colocar o máximo de potência possível no menor RPM possível. Eu falei já várias e várias vezes isso aqui, tá? É justamente você conseguir colocar o máximo de potência que você tiver no menor RPM. Aí alguém me fala assim, Eduardo, mas se eu colocar muita potência, meu carro não vai ficar patinando? Se você colocar muita potência num RPM mais alto para você largar, aí sim, porque pensa comigo, teu carro tá parado, perfeito? Se eu subo o RPM para mim ter potência, a hora que eu solto o pé da embreagem e eu tenho potência lá 5.000 RPMs, eu tenho uma potência boa, a hora que eu solto o pé da embreagem, o meu RPM não cai. Por quê? Porque eu tenho força para manter. Se eu tenho força para manter os 5.000 RPMs, 5.000 RPM saindo pelo eixo piloto, entrando na caixa de câmbio, saindo pela primeira marcha, indo seja para o cardão ou pelos semi-eixos, indo para a roda. E o meu motor tem força para segurar os 5.000 RPMs. O que a roda vai fazer? O pneu vai fazer? Alguém vai ter que distracionar, alguém vai ter que se entregar. Quem vai se entregar normalmente é o pneu, a não ser que estejamos falando de um Pro Mode, de um carro tração traseira com pneuzão gigante, de um 4x4, e existem várias situações. Isso, pessoal, que nós falamos tudo aqui, estamos falando só na largada do carro, e normalmente o controle de largada a gente atua só nos 60 pés, são 18 metros, então o nosso controle de largada normalmente a gente ajusta para ele largar os 60 pés. Depois disso, entra-se o nosso controle de destracionamento. Controle ativo de torque, controle de atraso por ponto, controle de pressão de turbo. Existem vários tipos de controle que a gente vai mostrar aqui para vocês. Aproveitando, pessoal, pedir para vocês dar uma moralzinha pra gente, senta o dedo no like aí, que vai contribuir bastante conosco aí, beleza? A gente vai fazer aqui a configuração do modo burnout, depois a gente vai fazer do two-step para vocês verem a diferença. Rotação de corte do modo burnout pra gente carregar o turbo, tá? De repente eu preciso colocar lá 5.200 para mim carregar o turbo. Meu ponto de ignição para mim carregar minha turbina aqui, uma turbina grande que eu tenho no carro, vai ser lá de repente menos 5, menos 8, menos 10 graus. A correção de repente 5, 8, 10%, dependendo dos casos a gente tem que tirar essa correção, tá? Às vezes tem que deixar negativo, já vou explicar para vocês, tá? O que significa? Vamos primeiro nessa parte aqui, ó. Primeiro nessa parte. Apertei o botão que seria o módulo burnout, né? Que é o mesmo botão do two-step. Normalmente a gente utiliza o mesmo botão. Antigamente tinha que usar dois botões. Hoje em dia as injeções elas são programadas e determinam um tempo para você fazer ela cair fora o modo burnout e entrar o modo two-step pelo mesmo botão, beleza? Então eu apertei o botão. Acelerei tudo, meu motor ele vai subir até 5.200 RPMs. Quando ele chegar num determinado RPM que a gente vai colocar aqui embaixo já, que é esse aqui, ó, turbina grande, de repente 400 RPMs antes, tá? Então, quando chega em 4.800 ele começa a atrasar ponto e começa a enriquecer o meu motor. Para que isso? Se eu tenho ponto negativo, o fogo não fica dentro da câmara de combustão, o fogo vai lá para a turbina, lá para o escape. Então se eu tenho pouco ponto negativo, encharquei meu motor de combustível, vai queimar tudo lá na área do escape, tá? E a minha turbina vai embalar mais facilmente. Qual que é a correção de injeção? Quem que vai me mostrar? A minha sonda. Por que às vezes eu tenho que colocar bastante combustível aqui? Porque a 5.200... Vamos vir aqui em cima. A 5.200 no meu mapa de combustível, tá? Lá com 0,08 de pressão, por exemplo, aqui um mapa simplificado aqui só para mostrar para vocês. Eu tenho uma determinada porcentagem de combustível aqui, um tempo de injeção. Às vezes o tempo de injeção é muito pouco, tá? Para o que eu preciso aqui para mim poder alimentar e ter uma sonda boa. Então, às vezes a gente precisa o quê? Encharcar. Eduardo, mas você acabou de falar que tem alguns casos que a gente tem que tirar, tem que limpar. Quando eu tenho um mapa de combustível, aonde presta atenção, aonde eu uso uma segunda bancada de injetor na pressurização para resfriar, ajudar a resfriar o ar, que isso é assunto que a gente já falou várias vezes aqui, a gente pode trazer de novo. Às vezes essa entrada no início aqui da pressão encharca muito o meu motor e meu motor fica lento para subir. Então a sonda vai nos mostrar tudo isso aí. Bom, coloquei o meu alvo aqui durante o two-step,
tá? Coloquei RPM, né, tantos RPMs antes. Qual que é o meu alvo de sonda? Ah, de repente o meu alvo de sonda, como eu vou carregar bastante aqui, eu quero 700, aqui tá como milivolts, mas aí a gente vai pensar como sonda banda larga. Mas vamos colocar que a gente quer 0,70 de sonda, beleza? O que vai acontecer aqui? Ele vai ajudar a puxar, ele vem colocando percentual de combustível, tá? Pra gente conseguir chegar nesse valor aqui, beleza? Velocidade máxima para a gente ter as correções. Se eu tenho sensor de velocidade e eu coloco lá, eu vou fazer um burnout de terceira e eu quero que as correções entrem somente até 140 km por hora. A partir disso as correções saiam, tá? Porque o meu pneu já embalou, eu não preciso mais das correções, beleza? TPS mínimo para ativar essas correções. Por que a gente usa isso aqui? Porque às vezes você coloca lá um TPS baixo lá de 10%, você começa a encostar o pé, ele já começa a atrasar a ponto, começa a ficar ruim. É legal você vir devagarinho, vem acelerando devagarinho, acelerando, daqui a pouco ele começa a atrasar o ponto, enriquecer, você sente que o motor começa a ficar pesado, aí você termina de afundar o pé. Porcentagem de corte, normalmente a gente usa 70%, 80%, o que é isso? Tá? Eu não quero que o meu motor corte ignição para segurar nos 5.200. Eu venho trabalhando no ponto e no combustível, ele vem chegando, ele vai carregando, ele não deixa de passar muito disso aqui, tá? E ele vem carregando, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo e não deixa passar. Então eu uso um percentual de corte, beleza? Desabilitar após, depois de 4 segundos, 3 segundos que eu soltei o botão do two step, ele me desabilita, tá? E passa já pro modo two step, tá? E uma velocidade mínima eu posso colocar aqui 20, 30, 40 se eu quiser utilizar, tá? 40 km por hora, ou seja, carreguei, soltei o pé da embreagem, ele não entrou essa velocidade mínima, ele não ativa, né, as correções. Então a gente tem isso aqui normalmente, essas correções de velocidade mínima, velocidade máxima a gente usa em carros, por exemplo, os TTA, os Pro Mode, carros aí de categorias mais elevadas. Então o que aconteceu? Isso aqui é só para você esquentar pneu, beleza? Apertei o botão, chamei, acelerei, soltei o carro, eu posso, daí entra muitas situações, você pode soltar o botão, ele vai ficar esse tempo aqui antes de desarmar, ou você pode segurar, ficar segurando ele, não tem problema. Fiz o burnout, soltei o botão, dei marcha ré, 3 segundos depois que eu soltei o botão do two step, ele vai entrar no modo two step. Eduardo, você comentou que eu preciso, para mim ter uma largada legal, quanto menor o meu RPM, mais força eu tiver, melhor. Beleza, então eu já fiz vários testes, eu sei que o meu carro, eu tenho que carregar, para mim carregar o meu motor, eu carrego ele de repente vou colocar aqui 4.200, beleza? De novo, baixo a minha porcentagem de corte. Eu posso utilizar um mapa de ponto específico para o two step. Se eu coloco aqui, ele vai me abrir esse mapa de ponto aqui, ó. Inclusive eu posso configurar ele de várias formas diferentes, tá? Mas vamos supor que eu não quero, eu quero usar um ponto fixo, tá aqui, ó. Eu vou usar menos 8 graus, vou usar 20% de correção, por exemplo, o alvo de sonda. Durante o two step eu quero 0,74. Pressão alvo do turbo, eu quero carregar 1,5 kg. Vamos colocar aqui 1 kg, 1,4, isso aqui é interessante, ó. 1,4 kg, tá? Eu quero, ó, alvo de pressão de turbo, beleza? Bom, ativar correção os mesmos 400, 500, 600, isso depende do tamanho da turbina. Quanto maior a turbina, você começa a carregar ela antes para ela poder embalar. Se eu estou usando borboleta eletrônica, eu posso escolher aqui um valor de abertura de borboleta, como a gente não tá na mecânica, fica aqui. Máxima pressão de progressão na faixa de corte, tá? Eu quero que suba no máximo 400 RPMs, você já vai entender. E o máximo atraso do alvo, vamos colocar aqui menos 5, vocês já vão entender o que vai acontecer aqui, ó, pessoal. Apertei o botão do two step, vim carregando, começou a atrasar e encharcar de combustível, termino de dar o pé e fico segurando o botão do two step e o pé no fundo.
Qual que era o meu alvo de pressão de turbo? 1,4 kg. Não chegou em 1,4 kg, chegou em 1,1 kg. Bom, máxima progressão da faixa de corte. Não chegou, não sobe, não sobe, não sobe. Ele vem liberando esse RPM, né? Devagarinho ele vai fazendo interpolado, então ele vai liberar no máximo 400 RPMs, então ele vai subir até 4.600 e vai atrasar em cima desses menos 8, ele vai poder atrasar até mais 5 graus, então podemos chegar aqui a menos 13 graus para buscar esse 1,4 kg. Então encher 1,1 kg, ele começa a liberar RPM e atrasar pontos, dois simultâneos. 1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, ele começa a segurar o RPM de novo, puxar o RPM para o 4.200 e voltar o ponto para o menos 8. Porque a minha turbina já embalou, tá? Então, às vezes, turbinas muito grandes, por que vocês veem o pessoal, às vezes, eles chegam no pré-stage, trava o carro e antes de jogar o carro para o stage, eles já começam a carregar. Cara, isso o piloto tem que ser perfeito. Ele vem carregando, 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 carregando. Ele vê que a turbina vai chegando, ele dá um toquezinho, né? Um totozinho na embreagem para liberar o carro para ir para frente. E o carro vai freadinho, vai, deu stage. Ele segura já no pé ali, que daí a turbina já tá carregada, tá? Já esquentou o coletor de escape e tudo. Isso, pessoal, para carregar o two-step. Aproveitando, pessoal, pedir para vocês dar uma moralzinha pra gente. Senta o dedo no like aí, que vai contribuir bastante conosco aí, beleza?